Declaro reabertos os trabalhos do plenário deste Supremo Tribunal Federal e, na sequência do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4066, convido o doutor Roberto de Figueiredo Caldas, que falará pela autora Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e, na forma que antes já foi anunciada, terá 20 minutos, uma vez que os 10 primeiros foram utilizados pelo doutor Alberto Pavi. Tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, excelentíssima presidenta Carmen Lúcia, inclusive pela deferência na flexibilidade do tempo entre as nossas entidades associativas que assim se entenderam. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra relatora Rosa Weber, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, é uma grande honra estar neste dia de hoje, nesta alta tribuna do mais alto tribunal brasileiro, para falar em nome da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, pela categoria dos Procuradores do Trabalho, e certamente também pelos magistrados do trabalho e por tantos advogados, procuradores, operadores de justiça que têm se debruçado sobre este importante tema, não apenas no Brasil, como no mundo. Hoje presentes também colegas, experts de outros países aqui presentes para este julgamento, que agradecemos muito. Reconhecer aos auditores fiscais do trabalho também a importante participação dessas ações e dos argumentos. É um trabalho certamente de equipe, que participaram também legisladores, entidades como a ABREA, Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, a OAB, vários ambientalistas, vários ativistas de direitos humanos, que agradecemos a presença e a assistência. Esse julgamento, inclusive, está sendo visto em muitas redes em vários países. Minhas saudações a todos aqui presentes, aos nossos colegas, ao doutor Alberto Pavi, que tão gentilmente nos cedeu este tempo extra, e aos advogados, os brilhantes advogados ex-adversos, hoje aqui presentes também. Tratamos de uma questão que certamente as senhoras e os senhores perceberão que chega à área do consenso. A área da medicina trabalha com consensos médicos. E a área de saúde e sanitarismo, tal qual é o amianto, a presença do amianto na nossa sociedade, a utilização do amianto, gerou, ao longo do tempo, diversos consensos. E muito bem demarcado pelo voto que nos facilita a tarefa, o voto brilhante do ministro Toffoli, a demonstrar que a Lei de 95 veio a caminhar para uma inconstitucionalidade que hoje, neste momento, nos parece cabal. E, nesse sentido, vamos chegar a concluir. Esses consensos médicos vêm de entidades internacionais independentes, como OIT, OMS, ONU, e vários institutos independentes, academias que trabalham especificamente com este tema. E a noção subjacente deste julgamento é que portentosos malefícios o amianto causa à saúde humana, animal e ao meio ambiente. A
partir de premissas fáticas de que cerca de 125 milhões de pessoas no mundo encontram-se expostas ao amianto apenas em seu local de trabalho, sem contar nas residências dos trabalhadores e na sociedade, porque os produtos permanecem sendo utilizados pela sociedade. O caso brasileiro: telhas e caixas d'água espraiadas por todo o Brasil, mal utilizadas, lixadas, quebradas, e nisso solta o famoso pó mortífero do amianto. E o consenso internacional científico é de que não há tolerância no corpo humano para sequer se dizer que é cumulativo. Um único contato com a fibra, com o pó, fibra do amianto, pode ser letal ao indivíduo. De modo que a OMS já muitos anos atrás já recomendava expressamente que a forma mais eficaz de eliminação das enfermidades decorrentes do amianto consiste em cessar completamente o uso de todo e qualquer tipo de amianto. E isso, o critério de saúde ambiental número 2003 do ano 98, ou seja, 3 anos posteriores à nossa lei federal, ora dita inconstitucional, já afirmava que não há limiar seguro para o uso do amianto em quaisquer de suas modalidades e tipos. A Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, IARC, diz: o amianto está no topo das substâncias cancerígenas. O famoso Collegium Ramazzini faz uma academia de especialistas em saúde ambiental e ocupacional, faz um chamado ao banimento mundial do amianto. O Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França, que é uma referência internacional, diz: todas as fibras de amianto são cancerígenas, qualquer que seja seu tipo ou origem geológica. E isso já o disse em 96 e influenciou muito a evolução europeia para banir completamente o amianto em 2005. Ou seja, há 12 anos passados. A razão da evolução brasileira pelo banimento é idêntica à europeia. Em 2005, e 75 países já em todo o mundo, os mais desenvolvidos, criam a seguinte conclusão: altíssimo e incontrolável potencial carcinogênico de uma fibra que se espraia pelo ar. Um dado subjetivo é que esse tipo de adoecimento, esses tipos de cânceres, 2 deles especialmente, são extremamente danosos à própria rigidez mental do indivíduo, porque em poucos meses o adoecimento é tal que transforma alguém de 40 anos em uma aparência de 80. Tal é a consequência horrorosa que esta fibra causa. O banimento mundial, não temos dúvida, é uma questão de tempo. Porém, as vítimas continuam a surgir em todo o mundo e a grande questão que nos traz hoje é tempo. O tempo que essas pessoas vão somar a tragédia ambiental que é a utilização do amianto.
a angústia humana da morte anunciada que poderia ser evitada neste consenso. Sob outra perspectiva, senhoras e senhores ministros, o julgamento coloca na balança a saúde física e mental de cidadãos em razão da liberdade de empreender. Atualmente, apenas nestes 14 anos que temos trabalhado no tema, apenas 2 empresas não firmaram os TACs formulados pelo Ministério Público do Trabalho, Eternit e Precon, apenas 2. Todas as outras já encerrarão as suas atividades com amianto até junho do próximo ano. São elas a Infibra, Confibra e Imbralite, em janeiro de 2007 já encerraram, Isralite em junho de 2007 já encerrou, Casilite e Multilite em junho de 2018. A própria Eternit já tem fábrica do substituto ao amianto, porque sabe que é uma questão de tempo. Diante de uma tal dicotomia de ponderações, e a ponderação também não é de empregabilidade, porque onde foi substituído o amianto, outros empregos foram gerados e continuou a empregabilidade. E, evidentemente, que em locais em que minas de amianto existem, a empresa haverá de ter responsabilidade social e colocar aí o próprio substituto, de valor similar hoje no mercado, muito parecido. Há também uma grave relação em relação ao desenvolvimento nacional, porque aqui não é daqueles casos em que ponderamos entre desenvolvimento e direito fundamental. Não. Aqui há um elevado custo social e humano, altíssimos gastos em relação à saúde pública e previdência, em razão do adoecimento dos trabalhadores, e esses dados foram devidamente sumariados e entregues nos memoriais que tivemos oportunidade de distribuir a vossas excelências. O material substitutivo está sendo plenamente utilizado, o polipropileno, e evidentemente, algumas minas que se passaram, se deixou um passivo ambiental e humano exatamente pela não recomposição do meio ambiente. Diante disso, a inconstitucionalidade da norma se vê analisada pelos dispositivos constitucionais, começando pelo preâmbulo da nossa Constituição, a segurança e bem-estar como valores supremos, o artigo 1º, inciso 3º e 5º, os fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Os artigos 6º e 196, direito social à saúde como um dever do Estado. O artigo 7º, 22, direito dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao trabalho. E nisso, o voto do ministro Toffoli foi realmente incisivo a deduzir que é hora de encerrar essa atividade de amianto. O artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, observados os princípios 3, função social da propriedade e 4, defesa do meio ambiente. O artigo 225, o direito ao meio ambiente equilibrado. As leis estaduais e municipais prestigiam a Constituição. Passo por esse tópico porque devidamente e brilhantemente deduzido pelo ministro Toffoli, nos facilita o trabalho. Vejam, vossas excelências, que hoje o trabalho no mundo, para
para lidar com amianto não é se permite ou não permite, se utiliza, se fabrica, distribui. O drama atual é a desamiantação. Prédios públicos e privados são completamente cobertos e os trabalhadores que aí têm que desamiantizar, desculpe o neologismo, têm que ingressar com verdadeiros escafandros para se proteger da fibra, de qualquer respiração pode lhe ser fatal também. Barry Castleman, autor norte-estadunidense da chamada Bíblia do Amianto, ele chama a atenção que é uma ilusão considerar que o problema seja apenas de fiscalização. Diz ele, em lugar nenhum do mundo se conseguiu fiscalizar devidamente. Então, a única solução, e por isso os consensos, é pelo banimento. E, igualmente, a técnica não evoluiu, nós vamos escutar aqui que há a possibilidade de um uso controlado, o que, com todas as vênias, não pode ser considerado, porque não há esta possibilidade. O ser humano, ao utilizar qualquer objeto feito com amianto, não tem o devido aviso, cuidado que seria necessário. Falando rapidamente sobre o direito internacional, também o Protocolo de São Salvador, que determina que toda pessoa tem o direito a viver em um meio ambiente sadio, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o papel normativo da OIT, a Convenção 162, amplamente já citado, e que a proibição desde 1986, de quando data a Convenção da OIT, determina o banimento, aquela época, progressivo. Hoje já estamos há 31 anos e já é dada a hora de acabar com essa ordem de coisas. A revisão periódica, também destacada, é algo essencial para as normas internacionais. Especificamente em 2006, foi editada uma resolução sobre asbestos pela Conferência Internacional do Trabalho, na condição de órgão deliberativo máximo daquela OIT, onde ficaram expressas algumas premissas normativas essenciais. A medida mais efetiva para a proteção dos trabalhadores expostos ao amianto e para a prevenção do aparecimento de doenças relacionadas ao asbesto situa-se na eliminação de seu uso futuro, artigo 1º, item A. E finalmente, gostaria de ressaltar como o meio ambiente e o direito ambiental têm ganho corpo nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, inclusive. Retomando a Constituição Portuguesa de 76, que teve em Jorge Miranda, um dos seus pais, como constituinte, que foi o brilhante jurista. Recentemente, Jorge Miranda, em abril deste ano, em Brasília, ele diz: o direito ambiental e o meio ambiente é a grande emergência dos direitos fundamentais neste momento, no mundo. Não por isso, não por razão diferente, em 2005, há 2 anos, tivemos 2 fatos muito importantes no âmbito internacional e universal. O primeiro deles, a encíclica papal do Papa Francisco, chamada Laudato Si, que tem como subtítulo sobre o cuidado da casa comum. Nada mais é essa encíclica que um documento ecumênico, como assim pretendeu, e um documento de direitos humanos e meio ambiente. O Papa diz que ele critica
o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo. Ele faz um apelo à unificação global pela ecologia humana e que inclui o ser humano na natureza, não como um explorador, mas que tudo que ocorre na natureza é sentido também pelo ser humano. Nesse sentido, o Papa diz: o meu apelo, ele intitula assim, o urgente desafio de proteger a nossa casa comum, inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Alguns meses depois, 3 meses depois, a ONU edita a Agenda 2030, em que há os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A centralidade é acabar, em 15 anos, a partir de 2015, com a fome e a miséria e proteger o meio ambiente, porque sem a proteção do meio ambiente, a raça humana corre sérios riscos. Finalmente, gostaria de lembrar que dentro do sistema interamericano, e concluo, Excelência, a Comissão Interamericana, com sede em Washington, acaba de criar a Relatoria Especial para Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. A sigla DESC passa a ser, para o sistema interamericano, DESCA, porque o meio ambiente é fundamental. Na próxima semana, a relatoria tomará posse, uma brilhante jurista, e temos certeza que muito teremos a evoluir, e este Supremo Tribunal Federal, certamente, assim esperamos, a máxima sabedoria de Vossas Excelências, para que se conclua reconhecendo a inconstitucionalidade material da Lei 9.095 de 95. Muito obrigado pela atenção, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e convido a falar pelo Amigos Curi, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, ABREL, Dr. Mauro de Azevedo Menezes. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros e ministra aqui presentes, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, falo em nome da Associação Brasileira dos Expostos e das Vítimas do Amianto, o que me oferece uma missão relevante de traduzir juridicamente um pouco da aflição daqueles que, uma vez expostos, se inquietam com a perspectiva de adoecerem. Falar um pouco da dor daqueles que já adoeceram ou que tiveram os seus parentes adoecidos em função do contato, do trabalho, da inalação das fibras do amianto em nosso país. Farei um esforço para traduzir juridicamente essa realidade que foi aqui, senhora presidente, exposta com tintas fortes na audiência pública que foi convocada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em 2012, pelo então representante do Ministério da Saúde. À época, o senhor Guilherme Franco Neto trouxe dados oficiais, e eu digo isso porque sei que serei aqui contestado pelos ilustres e brilhantes patronos que advogam a tese contrária e que me sucederão nesta tribuna. Pois são dados oficiais trazidos pelo representante do Ministério da Saúde que deram conta de 2.400 óbitos por agravos relacionados ao amianto entre 2000 e 2011 em nosso país. E mais, deram conta de 25.093 internações em nosso sistema de saúde, excelências, no período mais curto, de 2008 a 2011. Esses são dados que estão nos autos do processo produto da audiência pública aqui realizada, dados incontestáveis.
E o representante do Ministério da Saúde, à época também, expôs a circunstância segundo a qual, nesse período de 2008 a 2011, 291 milhões de reais foram gastos pelo Sistema Único de Saúde para dar conta das internações hospitalares, dos tratamentos e dos exames. Eu digo isso porque acabo de testemunhar o brilhante voto do ministro Dias Toffoli, que nos deixa no paradoxo tão bem definido pelo ex-integrante dessa corte, ministro Carlos Aires Brito, que chamava a atenção que há situações em que temos que ponderar entre o certo e o certo. Eu me refiro ao voto também brilhante que foi proferido na sessão de novembro passado pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, com todo respeito às posições contrárias, muito bem expostas aqui também por integrante dessa corte em ocasião passada. Pois bem, o ministro Toffoli hoje trouxe um outro colorido que assiste muito diretamente à discussão da inconstitucionalidade que foi aqui trazida. O ministro Toffoli considerou que essas evidências fáticas, esses elementos da realidade social, eles tornam-se substrato hermenêutico obrigatório para que nós leiamos, interpretemos e apliquemos a Constituição do nosso país. Missão que, por excelência, cabe a essa egrégia corte, por vossas excelências titularizada. Então, nós temos uma circunstância que oferece ao Supremo Tribunal Federal, e isso não é usual, a perspectiva de, respeitada a produção legislativa e os seus elementos motivadores, chegar à conclusão de que, haja vista as circunstâncias da evolução tecnológica e científica, que não apenas mostram essa situação dramática que aflige os representados da associação que aqui represento, que aqui defendo, mas também diz respeito a uma situação capital, que se refere à transgressão clara de dispositivos eminentemente constitucionais do artigo 70, que falam que o meio ambiente deve ser protegido, diz o inciso 6º do artigo 170, deve ser observado e que mesmo a ordem econômica deve se guiar por esses parâmetros e por essa senda. Eu chamo a atenção que, recentemente, foi aprovada em nosso país a Emenda Constitucional 95. Uma emenda constitucional que, tendo em vista as graves vicissitudes orçamentárias do momento presente em nosso país, estabeleceu um teto para crescimento de despesas vinculadas à taxa inflacionária. Ainda que tenhamos muitas críticas, eventualmente, ao conteúdo, à materialidade dessa emenda constitucional, ela lança um desafio para que as despesas com gastos sociais elas sejam bem orientadas. Então, aí há mais um elemento a recomendar que essa Corte, numa interpretação sistemática da Constituição, leve em conta que o exercício da atividade econômica, o preceito da livre iniciativa, não pode ignorar não apenas a função social da propriedade, o sentido social das empresas, mas, acima de tudo, a preservação do meio ambiente, da rigidez, da saúde, da perspectiva de que há limites para os gastos previdenciários, há um orçamento para os gastos de saúde, e se há uma tecnologia que já oferece uma farta produção de materiais substitutivos em nosso país, isso é inegável, nós temos a possibilidade de proceder a essa interpretação constitucional. E mais, temos entre nós a Convenção 162 da OIT, que, no mínimo, é recebida em nosso ordenamento jurídico com status supralegal. E essa convenção, ela se amolda à perfeição. O seu figurino é perfeito para a situação brasileira dos dias atuais. Porque, diz ela, havendo viabilidade técnica da utilização de materiais substitutivos, é recomendável, e esse é o fraseado habitual dos tratados internacionais, é recomendável que se proceda à eliminação do uso do amianto.
Essa é a exegese obrigatória que se faz. E a situação, de fato, se apresenta aqui em nosso país. Portanto, as circunstâncias constitucionais, elas oferecem, elas traduzem uma situação perfeita para que o Supremo Tribunal Federal realmente empreenda, como se espera, essa interpretação sistemática. E não será nada novo, Excelências. Nós já tivemos aqui, por este plenário, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 101, cuja relatora é a eminente ministra-presidente, Carmen Lúcia, a proclamação segundo a qual, com base nos artigos 170, 196 e 225 da Constituição Federal, não haveria haveria plena constitucionalidade dos atos normativos que proibiram a importação de pneus usados. A reciclagem de pneus usados, portanto, a ausência de eliminação total dos efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente equilibrado, diz a ementa, afronta os princípios constitucionais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, já há precedente em que, com muita prudência, com muita consciência, esse Supremo Tribunal Federal expressou o seu ponto de vista no sentido de gravar, no caso aqui, pela constitucionalidade de uma lei proibitiva. Nós estamos falando aqui da inconstitucionalidade superveniente de uma lei federal, haja vista as circunstâncias que emergiram dos fatos já aqui muito bem relatados pelos colegas que me antecederam. Eu quero também dizer que muitas vezes se fala que haveria uma distinção entre o amianto branco crisotila, que seria, por assim dizer, um amianto menos nocivo e que seria explorado em nosso país, e que ele não causaria tantos males a ponto de justificar o banimento. Ora, já o banimento em mais de 70 países, inclusive desde 2005, em toda a União Europeia, já é suficiente para contestar essa afirmação. Mas a Organização Mundial de Saúde, em reiteradas ocasiões, inclusive na Assembleia Mundial de 2005, que tratou da prevenção e controle do câncer, estabeleceu que todos os tipos de amianto causam câncer em seres humanos. Ora, se existe um material substitutivo já com produção em larga escala disponível no mercado nacional, a conjuminação dessas evidências científicas, da Convenção Internacional, das normas constitucionais, não pode resultar em conclusão diferente, senão pela inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9055. E isso, senhores ministros, já foi preconizado no julgamento aqui havido em 2008, quando se negou referendo à liminar, então, concedida pelo eminente e respeitável e sempre brilhante ministro Marco Aurélio. À época, houve uma divergência capitaneada pelo ministro Joaquim Barbosa e pelo menos 3 ministros. À época, ministro César Peluso, ministro Celso de Mello e ministro Eros Grau, de maneira incidental, já apontavam elementos que conduziriam à inconstitucionalidade do artigo 2º da 9055. Disse à época o ministro Eros Grau, há uma lei federal, a 9055, que, no meu modo de ver, é inconstitucional na medida em que agride o preceito do disposto no artigo 196 da Constituição. Ali era liminar em relação à lei paulista, na ADI 3937, que está aqui também nesta pauta de hoje, nesse plenário. Então, é uma questão que também resulta de um amadurecimento de reflexões nesse tribunal. Podemos nós, advogados, com a ânsia que é inerente à nossa condição de defensores, nos queixar da demora, mas a demora teve também o seu mérito, ao produzir não apenas a consolidação das circunstâncias de natureza científica, como também a evolução jurisprudencial que eu pude aqui, através do precedente citado, demonstrar no sentido de reforçar o quanto
colocado. Há um outro aspecto, eu já me encaminho para o final, que diz respeito à nocividade dos resíduos do amianto. É evidente que os colegas que me sucederão poderão falar de estudos de caráter científico, às vezes bastante questionável, feitos nas casas dos habitantes que têm caixa d'água ou telhas de amianto. Os cientistas mais rigorosos dizem que esses estudos não valem. O que vale é olhar os pacientes, os adoecidos, e buscar de onde veio essa doença, e nós temos farto material nesse sentido. Mas é preciso dizer que, mesmo essas caixas d'água e essas telhas, uma vez submetidos a uma demolição, ou mesmo na sua instalação, geram poeira de amianto, que é venenosa. Em qualquer país do mundo, desses que nós costumamos, inclusive, viajar, seja para nosso lazer ou para fazer estudos avançados, nós temos testemunhados, às vezes até sem querer, situações em que se demonstra que o amianto é considerado extremamente venenoso e, portanto, não há que se produzir no Brasil, havendo condição de se fazer diferente, nada senão a proibição total, porque é incontrolável o consumo desenfreado dos produtos de amianto, é incontrolável o que será dessa poeira e desses resíduos que são considerados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, na Resolução 348, como resíduos perigosos à saúde e que, portanto, devem ser aterrados apropriadamente, coisa que, infelizmente, as fiscalizações do trabalho e as diligências do Ministério Público do Trabalho têm demonstrado que não acontece. Então, eu encerro dizendo, desconsiderar essa realidade e a inconstitucionalidade desse artigo nesse momento não seria apenas a conservação de uma lei, senhores ministros e ministras, seria um anacronismo a essa altura, porque o mercado, as relações econômicas e a grave situação social das vítimas já demonstra que não há como voltarmos atrás. Boa parte da indústria já recorreu à conversão tecnológica e é o momento de se dar um basta, de uma vez por todas, no uso do amianto no Brasil, encerrando, portanto, com a trilha de dor, sofrimento e morte que, invariavelmente, mundo afora, está sempre associada ao amianto. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. E os 4 senhores advogados inscritos para falar na sequência, como amigos cuide, tiveram o tempo dobrado, como é de norma regimental, e cada qual fará uso de 7 minutos e meio. Convido para falar pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, o doutor Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira. Vossa Excelência, portanto, tem 7 minutos e meio para se pronunciar. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, doutor procurador. Trata-se de uma ADIM proposta pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Primeira pergunta, o que procurador do trabalho e magistrado do trabalho tem a ver com amianto? É a primeira pergunta, claríssima que surge. Primeiro, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho é órgão de classe de âmbito nacional ou não? Ela representa qual categoria? A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho representa uma parcela da categoria dos magistrados, que é a parcela trabalhista. E esta Corte tem inúmeros precedentes, inúmeros, no sentido de que as associações que representam parcela de categoria não têm legitimidade para provocar o controle concentrado. São vários os julgados. Eu estou limitado aqui a 7 minutos e meio para tratar de muita coisa, mas não vou deixar de citar as decisões que Vossas Excelências conhecem perfeitamente. Mas há muitas do plenário, inclusive em relação à ANAMATRA, dizendo que não é representativo. Até mais recentemente, o Supremo evoluiu para admitir que, se for um assunto específico lá da Justiça do Trabalho, um direito do juiz do trabalho, uma coisa desse tipo, pode até provocar o controle concentrado. Mas dessa maneira que se pretende, não se aceita porque não representa a categoria. Isso é a primeira coisa. Então, por aí já teria que morrer a ação, porque ambas as categorias, ambas as associações não representam a categoria.
A dos magistrados representa a parcela e a dos procuradores também, porque se entende que quem tem a legitimidade para representar os procuradores é a ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República. Muito bem, em relação à pertinência temática, a situação fica bem pior, mas bem pior, porque não me consta que juízes do trabalho e que procuradores do trabalho estejam trabalhando em minas de amianto ou em fábricas de telhas, que estejam expostos ao amianto. E, com todo respeito ao eminente advogado que me antecedeu, diz que no estatuto da associação está defender. Então, eu formo uma associação, coloco lá, defender as leis da República, eu posso impugnar qualquer coisa aqui. Quer dizer, se fizer uma norma genérica do estatuto, dizendo que aquela associação se destina a promover a ordem jurídica, para defender a ordem jurídica, então, eu tendo associados em todos os estados, eu venho aqui e proponho ação universal, como os partidos políticos, a OAB, e isso já foi registrado pela própria presidente, pela eminente ministra Carmen Lúcia. Há precedente aqui do eminente ministro Barroso, na DIN 3961, há precedente também da ministra Carmen Lúcia, e que ainda diz o seguinte: reduzir, Vossa Excelência, presidente, reduzir a pertinência temática ao disposto no Estatuto das suas entidades, sem considerar a natureza jurídica, colocaria o Supremo Tribunal na condição submissa de ter que admitir sempre qualquer entidade em qualquer ação de controle abstrato. Ministra Carmen Lúcia. Bem, e sem falar, né, que juiz se associar para vir propor o banimento de amianto, para vir propor inconstitucionalidade de lei, isso é função de juiz? Cadê a imparcialidade? Estão julgando essas causas lá. A imparcialidade, isso também, Sua Excelência, eminente presidente, ressaltou. Como o juiz vai propor uma ação dessa? E os procuradores do trabalho? Também não tem que se envolver dessa maneira. Tem que atuar com isenção. Ou seja, essa ação é morta, porque não tem autor. E alguém disse aqui, não, os trabalhadores não entraram. E isso é muito significativo. Realmente os trabalhadores estão aqui sentados, esperando que o Supremo Tribunal os deixe trabalhar, porque eles sabem que o amianto usado da forma que é hoje não faz esse mal propalado. Aliás, senhores ministros, eu fiquei surpreso essa semana. Essa é a terceira vez que esse caso entra em julgamento. Terceira vez. Lamentavelmente, estou cansando Vossas Excelências aqui pela terceira vez na tribuna. Nunca se viu, na semana que passou, tanta propaganda, televisão horário nobre, outdoor no Parque Shopping, rádio todo dia. Quem é que está pagando isso? Quem é que está pagando isso? É a Associação dos Expostos ao Amianto? Eu pensei que fossem pessoas sofridas, pobres, que estão sofrendo, segundo eles dizem. De onde vem o dinheiro para tanta propaganda? E essa propaganda é para convencer ministro do Supremo? Ou é para convencer a população? Uma semana antes do julgamento. Transformou isso aqui numa coisa inviável. Quer dizer, o amianto agora é o demônio. Nós temos que exorcizar esse demônio do Brasil. É isso que está se fazendo aqui. Exatamente isso. E com todas as vênias, o eminente ministro Toffoli disse que a Convenção 62 da OIT teria propugnado o banimento do amianto. Que os países, e também foi dito aqui agora, que os países deveriam banir o amianto assim que possível. E leu o artigo 10, citou o artigo 10. Eu vou pedir, Vênia, para ler o artigo 10 da Convenção. Essa Convenção é de 88, depois dela é que veio a lei impugnada. Então, dizer que a lei ficou obsoleta por causa da Convenção é um problema cronológico, é a Convenção anterior. Agora, o que diz o artigo 10? Quando necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores e viáveis do ponto de vista técnico, as seguintes medidas deverão ser previstas. Aí diz, sempre que possível, a substituição do amianto ou de certos tipos de amianto, ou de certos produtos que contenham amianto, que é exatamente o que a lei fez. A lei permitiu o amianto crisotila, que é 500 vezes menos tóxico do que o amianto anfibólico. A lei prevê uma suspensão de fibra no ar mínima. Hoje, a suspensão de fibra de amianto no ar, na mina, é de 0,1 fibra por centímetro cúbico. Na época que se gerou toda essa celeuma em torno do amianto, usava-se o amianto anfibólico, que é 500 vezes mais tóxico,
E a concentração, ministro Fux, era de 1.500 fibras por centímetro. Veja, Vossa Excelência, 1.500 fibras de um amianto 500 vezes mais tóxico. Aí aqui se fala que é um consenso que o amianto faz mal. A audiência pública que o eminente ministro Marco Aurélio convocou e presidiu, Sua Excelência é bem testemunha disso. Divergências absolutas, há vários cientistas sérios do mundo inteiro afirmando que não há mal algum em usar o amianto crisotila. Mal algum. A Alemanha usa, os Estados Unidos usa, o Canadá usa. Será que esses países não sabem que o amianto faz mal, como dizem aqui? Quer dizer, e a convenção em momento nenhum afirmou que se deve banir. Em momento nenhum afirmou isso. E para finalizar, presidente, realmente meu tempo está se esgotando. 7 minutos e meio, passa igual um jato, né? Já passou, aliás. Já passaram, pois é. Mas como vocês toleram um pouquinho o outro, vou tolerar um pouquinho a mim também, espero. Só para terminar, dizer o seguinte, além disso, a questão social. Porque está dizendo, não tem ninguém mais trabalhando com amianto. Tem sim. Existe uma cidade em Goiás, chama-se Minaçu, que tem 35 mil habitantes, cidade criada em torno da mina. A maior fábrica do Brasil é a Eternit, continua trabalhando, não fez acordo com ninguém. E isso é irrelevante. Marcelo, eu vou pedir que Obrigado, presidente. Por favor, termine. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Carlos Mário da Silva Veloso, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro do Crisotila. Vossa Excelência também tem até 7 minutos e meio para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminente ministra, eminentes ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República. Como bem disse o ministro Marco Aurélio no voto que proferiu na ADI 3937, a vida contemporânea reclama a convivência com substâncias que, se mal manipuladas, podem efetivamente trazer riscos à saúde humana, mas que, por outro lado, oferecem inúmeros benefícios à sociedade. Caso do níquel, carvão, cromo, minerais radioativos, cloreto de vinila, que é matéria-prima do polipropileno, substituto do crisotila, mercúrio, benzeno. Mercúrio, aliás, está em 3º lugar na lista de substâncias perigosas da agência americana. O benzeno em 6º e o amianto crisotila em 119º. E só se postula o banimento do amianto crisotila. O que se deve fazer nessas situações, como bem disse o ministro Marco Aurélio, é o que fez o legislador brasileiro. Editar uma legislação, a 9.055, onde se proibiu o uso do amianto marrom e do amianto azul, realmente de impossível uso seguro, e estabeleceu restrições, parâmetros e cuidados em relação ao uso do amianto crisotila. Em relação ao panorama internacional, não é verdade que a União Europeia tenha banido o amianto crisotila. Se fosse verdade, a SAMA, a empresa brasileira SAMA, não teria exportado entre 2012 e 2016 660 toneladas de crisotila para a Alemanha, 4.000 toneladas para os Estados Unidos, 35 toneladas para o Canadá. Os substitutos. O principal substituto, como já foi dito aqui, é o polipropileno, produzido, cuja tecnologia é detida pelo braço brasileiro da multinacional francesa Saint-Gobain, o que levou o festejado geólogo Cláudio Sclia, representante do Ministério das Minas e Energia, na audiência pública presidida pelo ministro Marco Aurélio, a proclamar enfaticamente que, por trás da falsa polêmica acerca da possibilidade de um uso seguro do crisotila, repousavam fortíssimos interesses econômicos. Esse substituto, o polipropileno, isso é inegável, todos sabem, eles são mais caros e menos duráveis, o que, segundo apurado na audiência pública presidida pelo ministro Marco Aurélio, ele registra isso em seu voto, pode haver
um aumento nos preços das telhas e coberturas esses aumentos podem chegar a 35%. Isso foi registrado pelo ministro Marco Aurélio. E o pior, a quinta corte, o ministro Marco Aurélio registrou também seu voto, a quinta corte de apelação circunscricional dos Estados Unidos da América fulminou um ato da agência americana que havia banido o amianto naquele país, exatamente ao fundamento que não havia ainda estudos que pudessem assegurar o uso seguro do polipropileno, do substituto do amianto crisotila. No workshop de Lyon, promovido em 2005 pela Organização Mundial de Saúde na França, uma das conclusões desse workshop é no sentido de que o substituto, a alternativa ao crisotila, oferece risco indeterminado à saúde humana. Uma palavra sobre a real pretensão dos autores desta ação direta de inconstitucionalidade. Caso seja esse artigo 2º da Lei Federal 9.055 seja declarado inconstitucional e retirado do mundo jurídico, o amianto não estará banido, evidentemente, porque esse artigo 2º se limita a estabelecer critérios e parâmetros e cuidados para um uso seguro do crisotila. Na verdade, se esse dispositivo for declarado inconstitucional, o amianto crisotila continuará, a extração e a industrialização continuarão permitidas, só que sem parâmetro qualquer, sem cuidado algum, sem qualquer controle. Evidentemente que não é isso que querem os autores e, evidentemente, também não é isso que quer o setor produtivo do crisotila. O que desejam os autores é que o Supremo declare a inconstitucionalidade desse dispositivo e depois emita uma norma como se o Poder Legislativo fosse proibindo o uso do crisotila. No parecer que ofereceu a pedido do Instituto Brasileiro do Crisotila, exatamente em face da ADI 4066, o então advogado e consultor, professor Luiz Roberto Barroso, assim se pronunciou sobre essa pretensão. Existe lei disciplinando a matéria, mas pretende que o STF invalide as opções legislativas e, na sequência, substitua-as por outras diversas. No caso, portanto, se além de declarar o preceito inconstitucional, o Supremo proibisse o uso do amianto crisotila, estaria claramente atuando como um superlegislador positivo, na medida em que desfaria o que foi feito pelo legislador e faria outra norma para colocar no lugar. Nem mesmo o mais entusiasmado defensor do ativismo judicial consideraria esta hipótese possível. Uma reflexão final, senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhores ministros, visando exatamente a dar cumprimento à Convenção número 162 da Organização Internacional do Trabalho, o deputado do PT, Eduardo Jorge, ofereceu um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi analisado por uma comissão de 25 membros, houve discussão da matéria na comissão, inclusive em audiência pública, da qual participaram todos os setores envolvidos, cientistas, médicos, empregados, empresários. Essa comissão ofereceu um substitutivo que foi à Câmara Alta. Na Câmara Alta, novas discussões, novas alterações propostas, até que se aprovou o projeto e o projeto foi à sanção, transformando-se na Lei Federal 9.055. De maneira que, como disse o ministro Marco Aurélio, não há razão, para finalizar, senhora presidente, não há razão para que o Poder Judiciário substitua o juízo de discricionariedade do Poder Legislativo, que atuou a contento e em obediência ao princípio da razoabilidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo Amicus Curiae Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o doutor Rodrigo Alberto Correia da Silva. Também Vossa Excelência conta com até 7 minutos e meio para se pronunciar e tem a palavra.
senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador, vou expressar expressamente a honra de estar aqui para economizar o meu tempo, teria muito mais a falar, e vou agregar algumas coisas para a consideração de Vossas Excelências. A primeira é um alerta. Vossas Excelências têm em seus bolsos, e eu também, um produto que, para sua fabricação, leva componentes cancerígenos que fazem mal ao meio ambiente, que fazem mal às pessoas que têm contato com eles e que estão naquela lista da Portaria Interministerial número 9 de 2014, que eu vi rapidamente. Tenho certeza que muito mais coisas da vida moderna estão lá também. Mas, rapidamente vendo lá, nós temos o pó de sílica. O pó de sílica é usado para fazer microchips, pó de sílica é usado para fazer vidro, pó de sílica é usado para fazer esmaltes. Então, assim, inclusive esse óculos aqui, que tanto me ajuda, não existiria sem o pó de sílica, se ele fosse banido. As baterias usam cádmio altamente cancerígeno também. Além disso, tem uma substância lá que inalada causa tontura, desmaio, leucemia, é altamente carcinogênico, é o benzeno. O benzeno vem da extração do petróleo, é usado para borracha, tintas e tudo mais. Então, o que nós ouvimos aqui hoje foram muitas afirmações em relação ao contato, ao uso, à inalação, à exposição ao amianto. Penso que essa exposição desconhece os EPIs, né? Equipamentos de produção, de proteção individual, que são obrigatórios, que estão ali determinados pela Lei 9055 e pelos outros órgãos reguladores que atuam na matéria. Tem resoluções CONAMA, resoluções previdenciárias. É possível também, em casos de violação e ilegalidade, como foi comentado aqui, ações civis públicas que foram implementadas com sucesso no Rio de Janeiro. Imagino que isso deve estar sendo discutido ainda, mas esse é o caminho, né? O caminho em que se possa apurar os fatos, o caminho em que se possa produzir prova fática de confiança do juízo, né? Eu posso trazer aqui dezenas de menções de estudo, como meus colegas dos dois lados trouxeram. Imagino que na cabeça de Vossas Excelências fica a dúvida: em quem eu acredito? Que estudo é verdadeiro? Que recomendação não é enviesada? E a verdade, Excelências, é que nesta ação não há como saber. Porque a ação direta de inconstitucionalidade não é feita para apurar fatos. Vossas Excelências não têm, infelizmente, pelo nosso sistema jurídico, a possibilidade de produção de provas por perícia, como é possível em outras instâncias. Por quê? Porque a ação direta de inconstitucionalidade ela é desenhada para avaliar a validade de lei em tese. Ela é desenhada para avaliar se uma lei aplicada conforme ela foi desenhada, ela fere ou não a Constituição Federal, seja na sua dinâmica, seja na sua estática. E trazer um calhamaço de fatos aqui para essa ponderação de Vossas Excelências é um sofisma, porque não cabe nessa ação, né? Então, a avaliação do regime jurídico proposto pelo Congresso Nacional, como ele deve ser realizado, seguindo estritamente a legalidade ali proposta, esse que é o objeto dessa ação. E se a gente observar, a Lei 9055, ela é extremamente restritiva. Ela determina que tem acordo sindical periódico, ela determina monitoramento constante dos funcionários, ela tem uma série de cautelas para justamente equilibrar os princípios constitucionais que nós estamos tratando aqui, né? Então, além disso, eu sou representando aqui a Federação da Indústria da Bahia, eu preciso mencionar que existe ainda uma segunda lei que não foi mencionada, que é mais restritiva ainda, que é a lei relacionada à produção do cloro-soda, que utiliza uma tecnologia que envolve o amianto. Na verdade, na produção, existe uma peça que é envolvida e fica mergulhada no cloro e na soda, que precisa ser resistente à corrosão e passar energia elétrica. O amianto tem as propriedades suficientes para isso, portanto, em pequenas quantidades, ele é usado para revestir a chamada membrana, para
viabilizar essa produção. Hoje, a produção de cloro-soda que tem relação com amianto responde por 25% da produção nacional de cloro e aproximadamente 25% da produção nacional de soda. Uma decisão que venha a causar uma disrupção nesta química de base, que está ligada a diversas cadeias produtivas, vai afetar. Fizemos um cálculo aí, mas mais uma vez, não há como fazer essa prova judicialmente. Fizemos uma avaliação, em 4 semanas haverá falta de plásticos, haverá falta de cloro para limpar água, haverá falta de espumas, isso afetará a indústria de colchões, a indústria de veículos, a linha branca. Então, é realmente uma hecatombe, e nessa indústria, isso é importante frisar, não há contato. Os trabalhadores trabalham, como foi mencionado aqui, um escafandro, eu chamo de roupa espacial. Os trabalhadores trabalham absolutamente protegidos, não tem nenhum contato com amianto, não há nenhuma inalação, por isso que há 40 anos essa indústria monitora os funcionários e simplesmente não há nenhum caso, funcionários e ex-funcionários, não há nenhum caso de contaminação. Então, é possível sim o uso seguro de um produto, como tantos outros, né? Nós tivemos aqui o caso em Goiânia, do Césio 147, causou aquela catástrofe toda, é radioativo, nem por isso foi banido, ele é usado em raio-x. Nós não vamos banir o césio. Ele é perigoso, sim. Tem que ser tratado como perigoso, sim. O amianto também, ele é perigoso. Ele é assim tratado na Lei 9055 e com o tratamento adequado, com as proteções obrigatórias, ele é seguro, sim. Agora, se há ilegalidades, e isso nos espanta um pouco os autores dessa ação, eles têm mandato para agir em relação a isso, né? Nessas ações trabalhistas que chegam lá para os colegas magistrados trabalhistas, esse assunto é discutido, os procuradores do trabalho também. Então, a ilegalidade que contamina, que prejudica as pessoas, que causa esse drama social, deve sim ser combatida, e existe sistema jurídico para isso e uma série de autoridades envolvidas. Então, o que se pede é que Vossas Senhorias levem isso em consideração, excelências, e especialmente que nem todo o uso do produto hoje é na construção civil, e não sabemos do futuro. Nós temos aí discussões, por exemplo, uso da cannabis para medicamento, a evolução, os opiáceos em medicamentos. Nós não podemos barrar a evolução tecnológica de desenvolvimento por conta do produto em si. Os usos, sim, precisam ser avaliados. Obrigado, excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Técio Sampaio Ferraz Júnior a se pronunciar. Dr. Técio falará pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados. Vossa Excelência também tem até 7 minutos e meio e está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, senhora ministra relatora, senhores ministros, senhor procurador. Quando Schleiermacher, um ilustre filósofo e também um ilustre teólogo, se debruçou a seu tempo sobre a Bíblia, ele ficou perplexo, como tantos outros, pelas contradições que a Bíblia trazia. E para resolver o problema hermenêutico de como lidar com elas, ele fez uma proposta que rendeu muito. A Bíblia tem que ser interpretada conforme o seu espírito, o Espírito Divino, o Espírito de Deus. Isso foi percebido por Savigny, que trouxe para a hermenêutica jurídica essa expressão. As leis têm espírito, não sei se é o Espírito Divino, mas elas têm algum espírito. E para isso eu gostaria de trazer um dado importante nessa discussão, me parece. Nós estamos discutindo a inconstitucionalidade de uma lei que faz uma autorização. É uma lei que permite o uso, sob certas condições e cuidados, mas ela permite o uso do amianto, de um tipo de amianto. Nós ouvimos na exposição e na apresentação e no voto do ministro Toffoli que
a necessidade de nós compormos essa relação entre as leis estaduais, a lei federal, e nós teríamos, de um lado, uma lei autorizando e, de outro lado, leis proibindo. Em termos do espírito da lei, eu gostaria, no entanto, de chamar a atenção para essa outra lei, agora mencionada, a lei do cloro, que, em termos do seu espírito, não é uma lei que autoriza. Ela é uma lei que primariamente proíbe, veda. Fica vedada a instalação de novas fábricas para a produção de cloro pelo processo eletrólise com tecnologia a mercúrio e diafragma de amianto. Fica vedado. É uma lei que veda. Mas é também uma lei sábia, porque ela lida com cloro. E não há, pelo menos na circunstância em que nós vivemos, vivermos sem cloro. Isso é impossível. E como fazer isso? Nós tínhamos, na época desta lei, 2000, nós tínhamos largamente conhecida uma tecnologia que usa uma pequena quantidade de amianto num diafragma que tecnicamente possibilita separar o cloro da soda. E assim nós obtemos cloro. O que fazer com isso? Haveria outra tecnologia? Essa lei estabeleceu uma espécie de prazo indireto. Ela veda, mas até que se possa substituir essa tecnologia por outra, continua, sob certas circunstâncias e certos cuidados, valendo o uso no diafragma do amianto. Isto não é propriamente uma forma de lidar com a situação abandonando a ideia da proibição. Não, a proibição está forte aí dentro, é uma lei que proíbe. E tanto proíbe que vai, aos poucos, monitorando a sua substituição e controla essa substituição. E essa substituição, tornando-se possível, é acolhida pelas empresas. No caso do cloro, nós já temos isso. A substituição não é simples, ela não é algo universal que valha para qualquer circunstância. Cada empresa tem que desenvolver, a partir de si mesmo, a fórmula capaz de fazer a substituição. No Brasil, nós tínhamos 13 empresas produtoras do cloro, 2 já conseguiram, só falta uma. E brevemente, por algum tempo, nós vamos ter que usar isso ainda com essa última empresa, mas ela também vai substituir. Com olhos nessa direção de uma proibição que se realiza no tempo, mas que fatalmente vai ocorrer, o Brasil promulgou essa lei. Na Europa, existem por outros instrumentos, o mesmo espírito. Também é assim que funciona na Alemanha, na Suécia e do lado de cá, nos Estados Unidos. Não é algo absolutamente que se possa simplesmente afastar e dar consideração. Esta lei não está sendo inquinada de inconstitucional. E nem deveria sê-lo. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores ministros, em razão do horário, eu sugeriria, acho recomendável, que houvesse a suspensão do julgamento, porém eu não teria como remarcá-lo de imediato para quarta-feira por causa dos julgamentos que foram previamente pautados, mas eu consulto a ministra relatora se poderia dar o prosseguimento na quinta-feira. Digo isso porque na quarta-feira teremos até uma sessão extraordinária pela manhã, mas se tratam de grupos indígenas que já têm deslocamento previsto para cá, segundo eu fiquei sabendo, o que geraria alguma dificuldade. Entretanto, nós poderíamos dar continuidade colhendo os votos na sessão de quinta-feira, de tal maneira que os senhores advogados ficassem devidamente já intimados, digamos, e tanto quanto possível daríamos
continuidade sem a descontinuidade por um tempo alongado. Indago da senhora ministra. Temos matutina prevista e, como temos de manhã e à tarde, e os grupos já estariam previamente em organização para se deslocar, eu acho que não seria conveniente passar para este dia. Entretanto, posso perfeitamente comunicar aos advogados dos processos de quinta-feira que começaríamos com este. Não tenho a menor oposição, senhora presidente, de acordo. Então, eu agradecendo a Vossa Excelência, suspendo este julgamento para continuidade na próxima quinta-feira, dia 17, no início da sessão, quando será chamado. Agradeço os senhores ministros, vice-procurador, os senhores advogados, em especial os nobres advogados que assomaram à tribuna e que também apresentaram as suas razões, os senhores todos participantes, senhora secretária de sessões, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.